Toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, faça parte desse grupo tão poderoso, maravilhoso e grandioso sobre a terra, chamado servo de Deus, que glorifica Jesus. E eu quero aproveitar, te saudar com a paz do Senhor, graças a Deus, né? E quero ler a palavra que está em Romanos, capítulo 5, e versículo 20 e 21. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante. E vamos então à leitura. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Pode dar um brado de vitória, meu irmão. Você que está me ouvindo neste momento. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E alguém vai perguntar, o que é graça? Eu estou falando da graça salvadora. Porque a palavra também, porque a graça se manifestou. Ela manifestou-se, trazendo salvação. E onde foi essa manifestação? Não foi nos palácios reais. Foi lá no Monte Caveira, que até um nome muito ruim, Monte Caveira, Gólgota, não é? E nele fincado uma cruz. E pendurado na cruz estava quem? O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que ele em si é a graça. E ele pendurado na cruz. É como um farol. O navegante está no mar. E pela carta de navegação, as cartas náuticas, ele de farol a farol vai entendendo. Pelo brilho do farol, a duração do farol, a cor do farol, então vai determinando, ele vai vendo, olha, eu estou no rumo certo, porque ele está resplandecendo pela noite adentro. Jesus, a graça resplandeceu nas trevas espirituais deste mundo. A noite, tremenda, treva, resplandeceu. Ele continua brilhando e resplandecendo. Por isso que a palavra, onde o pecado abundou, o mundo debaixo do pecado, a graça superabundou. O pecado começou onde? Na terra. Começou lá no Jardim do Éden. Mas ele foi superabundando, foi crescendo, foi aumentando, foi proliferando. Mas aqui a palavra me dá uma coisa poderosa. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele abundou, mas a graça é superabundou. Graça maior. Meus irmãos, o Deus de poder, o Deus de amor, o Deus da misericórdia, a graça dele é maior, mais abundante do que o pecado. O pecado não pode vencer a graça vence o pecado. O pecador está horrível, mas a graça chega na vida dele, e quando a graça chega, vai fazendo libertação. Porque a graça é o Senhor Jesus Cristo. E a própria palavra diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Você não precisa comprar salvação, não precisa fazer sacrifício, não. Eu me lembro há muitos anos, quando eu morava na cidade do Rio de Janeiro, eu morava ali no bairro da Penha, e tinha um período do ano, a semana, que ele chamava aquela festa da Penha, né? Porque em cima daquela rocha forte, Penha, tem uma igreja. E eu presenciei
Pessoas com fé, coitado, mas sem entender. Subindo as escadarias de pedra, porque as escadarias para chegar lá. Eu não sei, mas parece, eu não me lembro agora, são 300 e poucos degraus. Subindo degrau a degrau de joelho, porque queriam uma bênção. Meu irmão, em Jesus não precisa você fazer sacrifício. Você não precisa subir escadas de pedra, de joelho, não, porque a graça superabundou, o amor superabundou, a misericórdia de Deus superabundou. O pecado abundou, encheu a terra, mas a graça foi maior, superior, maior quantidade, misericórdia de Deus, e essa graça é para todos. Não tem discriminação de preto, nem branco, amarelo, vermelho, cafuso, pardo. Não tem. A graça superabundou. E é como está lá escrito em João capítulo 3, versículo 6, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça superabundou nisso, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Algumas pessoas, algumas classes religiosas querem fazer limitação para a salvação, mas Cristo morreu por todos. Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Você quer bênção? Quer salvação? Você que me ouve, quer salvação? Eu apresento Jesus. Crê em Jesus. E você não precisa pagar promessa, fazer sacrifício, porque em Jesus está a graça superabundou, e a graça que leva o homem para a presença do Senhor. As portas do céu se abrem. Meus irmãos, minhas irmãs, você que estão me vendo e ouvindo, por Jesus, a graça superabundou e abriu as portas, escancarou as portas do céu para você. Não estão fechadas, elas estão abertas. Coisa gloriosa, né? Poderosa, maravilhosa, é a graça abundante na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, única coisa, depende somente de você que está me vendo e ouvindo, é crer, é aceitar Jesus. Aceitou a graça superabundante, entra na tua vida invisível, transformadora, poderosa, e trazendo o resultado que você fica sem entender como. É a graça, é o amor de Deus, a misericórdia, é a graça que superabundou para transformar o homem pecador no homem santo para servir a Deus. Entre, fique nesta graça, é de graça, é do Senhor Jesus, e que Ele continue te abençoando. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todos aqueles que me veem e ouvem neste momento, Senhor, para que eles vão sentir esta graça tão poderosa, superabundante, e ser abençoado e participar desta graça, em nome de Jesus. Amém.